os companheiros que estiveram ontem conosco e hoje insistentemente voltaram, da mesma forma, recebam nossa especial atenção, porque isso é sinal de respeito e gentileza conosco. E isoladamente, a minha companheira, pela cumplicidade que marca tudo aquilo que eu realizo, a minha vida e as obras. Trabalhemos. Allan Kardec, 1004 é a questão em O Livro dos Espíritos, onde ele faz lá, naquela época, uma pergunta, uma questão que nós fazemos hoje aqui. Pergunta ao codificador: de que depende na Terra a duração do sofrimento do homem? E aí, eu fazendo isso, vocês devem estar pensando assim: esse rapaz já começou mal, porque eu nunca fiz essa pergunta. Fez sim. Fez, mas fez de uma outra forma, com outro vocabulário mais nosso. Você perguntou a mesma coisa quando falou assim, diante de um sofrimento, de uma dor, de uma angústia que não acabava nunca. Você falou assim: até quando? Até que isso aqui não acaba nunca, não vai passar nunca. Até quando eu vou ter que aguentar isso? Allan Kardec perguntou a mesma coisa, mas com o seu vocabulário mais nobre, mais culto, ficou diferente. Ele pergunta assim: de que depende a duração do sofrimento na Terra? E se a pergunta nos chama a atenção, a resposta muito mais. Os Espíritos respondem a Allan Kardec: depende do tempo que o Espírito demore para transformar-se. Em resumo, toda dor traz uma lição. Para de doer quando a gente aprende a lição. Aí a gente começa assim: não, agora ficou fácil, agora já entendi, agora ficou claro. Só que você começa a andar um pouquinho mais, na hora de colocar em prática, a gente percebe que não é tão fácil assim. Porque nós não sabemos exatamente, precisamente, o que é que nós devemos mudar, o que em nós deve ser alterado, o que nós devemos transformar. Então a gente não entende a lição, então a dor não passa. Isso se dá por um defeito de observação da nossa parte. Nós negligenciamos com a nossa própria vida. O Evangelho fala para nós, e a gente sempre, na melhor das intenções, queria que outra pessoa estivesse escutando. Já viu isso? Não. Quem que durante uma explanação não pensou assim: minha tia precisa estar aqui. Aqui não, isso aí é tudo para ela. Aí vai mudando o assunto, você fala assim: gente, hoje meu cunhado não devia ter perdido, era para ele. E você vai pensando num monte de gente que era para estar aqui. A palestra acaba sendo achonada que é para você. Então aqui está o nosso problema. E não é isso com maldade, pelo contrário, nós gostaríamos que todo mundo ouvisse o que nós ouvimos. Só que isso distrai a atenção sobre a nossa própria vida. Aí nós percebemos alguns problemas clássicos em todos nós. Por exemplo, quantos anos você tem? 30, 40, 50, 60, seja lá quantos anos você tem. Significa que você já se conhece há 30, 40, 50, 60 anos, é ou não é, espírita? E se você se conhece há tanto tempo, se eu fizer uma pergunta fácil para você, você vai saber responder sobre a sua vida, é ou não é? Afinal de contas, você se conhece há tanto tempo. Então, uma pergunta muito fácil, que deve estar na sua ponta da língua, eu pergunto assim: espírita, quais são os seus 3 maiores defeitos? Diga agora, rápido. E nesse momento a nossa cabeça começa assim: não, isso é 3, né? Você falou 3. 3, rápido, me diga 3 defeitos seus graves. Você fala assim: 3? Ah, mas são muitos, porque ninguém é perfeito. Tá, qual? Responda rápido. Eu vou falar, calma que eu vou falar. Tem, por exemplo, nossa, são tantos. E nesse momento nós começamos a entender o problema. A gente está nesse mundo há 30, 40, 50, 60 anos, e como não conhecemos claramente os nossos maiores defeitos, aquilo que nos trouxe novamente para o mundo de provas, expiações, obstáculos e dores, nós não sabemos o que devemos mudar. Por isso é um momento de fuga, você começar a mandar as mensagens boas para todo mundo e achar que nada serve para você. Porque depois de tanto tempo no mundo como o nosso,
Quando alguém pergunta para nós quais são os seus 3 maiores defeitos, o que te trouxe para a Terra, devia estar na ponta da língua: egoísmo, vaidade e prepotência, arrogância, eu sou mentiroso, eu sou prepotente, eu sou qualquer coisa. Mas isso deveria ser claro em nós, está na ponta da língua. Quais são os nossos grandes objetivos? O que é que nós devemos vencer? Por que é que, existindo mundos melhores, mundos felizes, nós continuamos aqui? E sem saber claramente, sem dar nome claro às nossas deficiências, por que é que nós estamos aqui? Nós nunca saberemos o que é que deve ser mudado em nós. Por isso que é muito comum em doutrina espírita, um assunto que a gente gosta muito é reforma íntima, é ou não é? E a gente começa no assunto reforma íntima, a gente fica velho dentro do centro e não acabou a reforma íntima. E a explicação está aí. A gente não sabe o que em nós deve ser reformado. Então a gente não chega, não tem êxito nenhum. Então, para a nossa manhã de hoje, a nossa intenção, a nossa mensagem seria sobre a superação de momentos difíceis, que caracterizam todos nós em mundos como o nosso. E sempre que nós falamos em superação de momentos felizes, o que você deve fazer, o que eu devemos fazer, isso nos dá uma impressão de autoajuda. Tanto é que muitas vezes a pessoa fala assim: mas é palestra espírita ou é de autoajuda? Porque até livro nós fazemos isso. Tem livro que é espírita e tem livro que é de autoajuda. E essa diferenciação se dá porque nós estudamos doutrina espírita divorciados de Allan Kardec e não entendemos muita coisa. Porque toda a doutrina espírita é autoajuda. Tanto é que ela não resolve o problema de ninguém, mas capacita o homem para que cada um resolva os seus próprios problemas. A observação atenta da doutrina espírita vai nos mostrar que ela é toda estruturada na autoajuda. Podemos olhar para toda forma? Lá encontramos assim: ajuda-te, que depois disso, depois dessa parte concluída, o céu te ajudará. Só depois. A parte deles está totalmente vinculada àquilo que nós fazemos por nós, porque a lição é nossa, o trabalho é nosso. Então, quando nós paramos e esperamos aqui, eles param e esperam lá. Então, está totalmente condicionada à autoajuda. Caminhamos um pouco mais no Evangelho e encontramos assim: sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. O convite é bom, mas o trabalho de novo é para nós. A ideia do sede perfeito, a gente não entende muito o vocabulário, eu vou traduzir para vocês. É mais ou menos assim: se vira para ser perfeito. Eles nunca disseram: olha, Jesus vai te fazer perfeito, os Espíritos vão te fazer perfeito. Muito pelo contrário, é dar um jeito de ficar perfeito ou vai ficar nesse mundo por muito tempo. O trabalho é nosso, é tudo autoajuda. Tanto que nós podemos ficar a vida toda dentro do centro espírita sem nos tornarmos espíritas, sem nos permitirmos permear pela mensagem do Evangelho. A gente é espírita, recomenda para todo mundo, traz um monte de gente para o centro e não se torna espírita. É possível, porque é uma decisão absolutamente única. Você vem na casa espírita, recebe uma orientação e aplica na sua vida se quiser. E é por isso que a gente vê muitas vezes gente que está no centro e não muda de vida. Aí de repente você convida uma vizinha, um amigo, alguém de longe, alguém que está sofrendo, ele vem no centro e uma semana ele muda a vida dele muito mais do que a sua que está há 30 anos. Dá até um sentimento estranho na gente, né? Não devia ter trazido. Porque a gente até aqui ele mudou tanto. A gente está aqui há tanto tempo, não muda nada, porque é opcional. A ideia seria: vou na casa espírita, aprendo uma coisa ou outra, saio daqui para aplicar. Todas as vezes que nós saímos da casa espírita, deveríamos sair com essa vertente. O que é que eu mudo na minha vida com isso que eu aprendi hoje? Passo a passo. Por isso eu gosto de passo a passo. E mais uma vez, quando eu falo em passo a passo, as pessoas falam: não, mas passo a passo, aí não, né? Aí não é doutrina espírita, né? Claro que é. Claro que é, nós vemos isso o tempo todo, os Espíritos dizendo passo a passo aquilo que nós devemos realizar, porque a proposta toda é muito grande.
Tomamos por base Santo Agostinho, que ele também se baseia em passo a passo. Já viram não? O homem de bem. O homem de bem é aquele que, 2 pontos, aí ele vai dando passo a passo, para a gente aplicar um por vez. Pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Passo 1. E ele vai dando passos. E quando pergunto a ele como é que faz para resistir aos arrastamentos do mal, vencer orgulho, vaidade, egoísmo, as nossas maiores chagas, sabe o que ele faz? Passo a passo. Ele diz assim: façam como eu. No final de todo dia, interrogava a minha própria consciência, perguntando a mim mesmo: será que eu fiz mal para alguém? E melhor que isso, será que fiz todo o bem que podia? Passo a passo, doutrina espírita é prática. Baseado nisso, eu comecei a pensar, e pautado em uma das nossas obras, que tem como título Esperança Minha e dela, da Jo, eu comecei a estruturar também alguns passos que vão auxiliar qualquer pessoa a superar momentos difíceis. Você pode estar pensando assim: mas você nem sabe qual é o meu problema. Fique tranquilo, porque os nossos problemas variam, a raiz deles são todas iguais. É orgulho, vaidade e prepotência, é tudo igual. Então os passos servem para todos nós por causa disso. As histórias mudam, as vacilações ético-morais não. Tudo que nos traz para esse mundo é muito semelhante. Então eu comecei a elaborar alguns passos que, se bem observados, podem auxiliar qualquer um de nós a atravessar os nossos momentos difíceis, que, se não estiverem acontecendo agora, fique tranquilo, porque chega na sua vida. Que a vida é assim. Muitas vezes você está num momento atormentado, cheio de dificuldade, dores, obstáculos, olha para quem está do lado, ele está com a vida tranquila. Mas é só esperar, espírita, não há vantagem nenhuma nisso. Daqui a pouco a sua vida fica tranquila e a dele, que estava em paz, mergulha nas provas e as expiações, então ninguém está ileso. Aí eu pensei, é necessário então ter alguns passos para que a gente cumpra nos momentos de grandes desafios, de grandes dores, porque é nesses momentos que a gente não sabe o que fazer. Elaborei alguns. E o primeiro deles, o primeiro passo para qualquer um de nós que esteja atravessando um momento difícil é o seguinte: poupe as pessoas. Aí você fala assim: já não entendi. Quem está passando um momento difícil sou eu, e para me ajudar eu tenho que poupar os outros. Exatamente isso. Poupe as pessoas. Porque o que acontece? Nós temos um vício absolutamente humano, que é gostar de contar desgraça. Já viu isso, não? Toda desgraça que acontece com você, a gente adora contar com os outros. A impressão que dá é que quando conta diminui, é nada, aumenta. Mas a gente gosta de contar. Então isso é algo que nos faz muito mal. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está com um problema lá no seu trabalho. Poderia ser em casa, entre os amigos, qualquer lugar na casa espírita, mas você está com um problema lá no seu trabalho. No seu trabalho ali está o inferno. É um problema atrás do outro. O chefe não vai com a sua cara, os amigos em volta perseguem você, você está com um monte de problema lá, e assim passa. Muito bem. Aí você sai do seu trabalho, já com a cabeça atormentada, perturbado, bravo, irritado, reclamando, xingando. Você sai do seu trabalho, vai em direção à sua casa, chega na sua casa e a sua casa está tudo bem. Até que alguém que está lá cai na besteira de fazer uma pergunta simples para você: tudo bem? Você fala: tudo bem, nada lá no seu trabalho do inferno. Gente, eu não suporto aquele lugar. Que é um lugar para ter gente ruim, é lá. Que lá está o inferno, lá acontece isso. E a sua casa que estava bem, agora não está mais. E aí quando você percebe que o ambiente da tua casa não está bom, você fala assim: acho que é melhor sair, porque o clima está pesado aqui. Aí você sai, sua casa melhora. Aí quando você sai e vai andando para a rua, você vai encontrando as pessoas. E todo mundo que você encontra, ela fala assim: tudo bem? Está tudo bem, eu já falei do seu não. Lá no meu trabalho está acontecendo o seguinte: lá está o inferno, meu parceiro, que percebe que as pessoas são horríveis, lá não quer comer o outro, sabe? É cobra dando nó em cobra. Aí você vai falando, e a pessoa que nem queria saber agora começa a saber, e você vai fazendo isso, repetindo para todo mundo. Por
Porque a gente gosta de contar problema, e o que é pior, quando a gente conta um problema nosso e a pessoa fica séria ouvindo a gente, você sempre tem a ideia de que ela, quando se acabar, vai dar uma palavra de conforto, não é? Você que pensa. Enquanto você está contando a sua desgraça, ela está pensando uma dela, para contar quando se acabar. E sempre maior que a sua, que é para acabar com você. Aí quando você acaba de contar toda a sua desgraça, quem está na sua frente fala assim: ah, é? E eu então? Agora você vai ter que aguentar, se ele começou. Quando a pessoa é profissional, ela começa assim: tudo começou quando eu nasci. Agora você pode esperar que a conversa é longa. Então a gente gosta disso. Aí você conta para outro, para outro, para outro, e você vai estragando todos os ambientes que você frequenta. E é por isso que quando alguém fala assim: mas você está com um problema onde? Eu falo: todo lugar. E não é em todo lugar. É que a gente foi fazendo uma cópia, levando para todos os ambientes. Aí quando você esquece do seu problema, alguém te lembra que você contou para todo mundo, alguém, e lá no trabalho, como é que tá? E começa tudo de novo. Então a gente vai pegando esse comportamento vicioso e levando para frente, e nós ampliamos os nossos problemas. Então quando eu digo poupe as pessoas, é porque se você está com um problema no ambiente, você precisa ir para outro limpo, que esteja claro, que esteja leve, que você fale de outros assuntos, que você se restabeleça, que você melhore, que você fique bem, para depois voltar a enfrentar aquilo que te cabe. Mas quando nós vamos estragando todos os ambientes que nós frequentamos, não sobra ambiente nenhum para que o refazimento aconteça. Sem contar que quando eu tenho um problema, eu conto para ela, ela ouviu uma vez, eu já 2. Aí eu conto para ele ouviu uma vez, eu já 3. Aí eu conto para ela ouviu uma vez, eu já 4. E cada vez que eu vou contando aquilo, vai me convencendo de que toda a minha vida é aquilo. E nós não encontramos mais motivos para agradecer, para orar, para falar de bondade da vida, para ver o lado melhor que sempre existe, porque nós viciamos toda a nossa estrutura mental dentro dessa situação que deveria ser somente uma na nossa vida. Mas nós falamos tanto, que nós vamos colocando à frente. Alguém poderia dizer assim: mas Júlio, não posso nem falar dos meus problemas? Poder até pode, mas não resolve. A diferença entre pedir ajuda e a reclamação voluntária está justamente nisso. Chega na tua casa, no centro espírita, num amigo, seja onde for, você está cheio de problema. Antes de falar, a pergunta que você deve fazer a você mesmo é a seguinte: se eu contar, ele pode me ajudar? Se ele puder, conta. Se ele não puder, conserva o ambiente limpo, elevado. Aproveita de uma conversa diferente, de uma vibração diferente. Aproveita daquela situação para viver algo novo e se refaça com isso, porque não há sentido em começar a esparramar as nossas dores por toda parte. É esse momento que você fala assim: Rosa, agora eu entendi. Eu entendi, mas cá entre nós, hein? No Evangelho isso não tem. Claro que tem, espírita. Eu não faria isso com você. Claro que tem, e é atribuído a Jesus. De uma outra maneira que nós não prestamos atenção, ele diz assim: vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou traduzir para quem não entende. Ele está falando assim: vinde a mim, poupa teu marido. Vinde a mim, poupa tua esposa. Vinde a mim, poupa teu amigo que está sofrendo igual, não pode fazer muito. Vinde a mim, poupa esses companheiros que estão do teu lado e eles não sabem nem como te ajudar. Vinde a mim. Porque quando a gente acha que para melhorar a nossa vida depende das pessoas à volta, e está todo mundo apanhando da vida, todo mundo com as suas lutas, dores, angústias, todo mundo lutando junto, e não podem fazer muito, a gente se decepciona e sabe o que fala? É assim, ó. Quando é para pedir, vem. Mas quando a gente precisa, ninguém está nem aí para a gente, não ajudarem em nada, não fizeram nada. É que eles não sabem como fazer. A gente pode chorar junto,
Um dá o ombro para o outro, dá até a mão, mas solução, Jesus. A gente não conseguiu entender que a nossa busca deve ser com Jesus. E a gente começa a buscar ajuda nas pessoas, tão problemáticas quanto nós. Então nós podemos nos ajudar, mas a solução que você busca não está nas pessoas. E buscar a Jesus é algo muito complicado, porque nós acostumamos fazer a oração de maneira muito superficial. E orações superficiais não estabelecem conexão com a fonte geradora de vida. E é por isso que a gente vai orar, não sente nada, não se sente aliviado e depois sai em busca das pessoas. Mas faça da tua oração um momento diferente. Ora com vontade. Não tenha tempo para oração. A gente ora rápido, com pressa, com sono, quase dormindo. Isso aí, e não orar, é a mesma coisa. É absolutamente igual. Tem gente que fala assim, você faz oração? Faço. Aí você vai ver a oração do indivíduo e é assim, ele chega no quarto, apaga a luz, deita na cama, puxa a coberta, espera climatizar, aí começa assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. No dia seguinte acorda e fala, amém. Isso aí não é nada, isso não vale para nada, isso aí não chama oração que não passa nem do teto. Então não é disso que eu estou falando. A dificuldade em procurar Jesus é que a oração é algo que deve ser feito com propriedade. É sempre assim, agora eu vou orar, tranca a porta para o quarto porque não cabe mais ninguém. É só dois. É você e Deus e não cabe mais ninguém. Melhor ainda, eu vou orar, sai sozinho, não cabe mais ninguém. E conversa, sem pressa, longamente, conta seu dia, fala de como você é, do que você está sentindo. Mas assim, mas eu vou falar, Deus já sabe, mas quer ouvir. Ele sabe, mas Ele quer ouvir se na sua versão, se você contando, você vai contar com aspereza, com raiva, com esperança, com otimismo, com dor. Ele quer te ouvir. Então é fundamental que seja assim. Então poupe as pessoas e se apega a Jesus. Vocês já foram em parque de diversão, sim ou não? Já? Vocês falam? Sim. Falam. Então vocês já viram o parque de diversão, sim ou não? Vocês já foram com criança no parque de diversão? Acontece algo mágico ali. Vai com uma criancinha, eu sei o que aconteceu com você, sei lá, 6, 7 anos. Aí ela vai de mãos dadas com o pai no parque de diversão à noite. Que é muito mais bonito à noite, né? Aquele monte de luz piscando, aquele monte de gente, aquele monte de barraca vendendo as coisas e comida e tal. E a criancinha vai andando com mãos dadas do pai, olhando aquelas luzes piscando, aquela multidão, aquele monte de gente, aquela música alta, e tudo é bonito, e tudo é festa, e tudo é legal, até que acontece algo interessante. Por alguma razão, alguém tromba aqui, ela se distrai ali e a mão dela e do pai se solta. 1 segundo depois, ela olha em volta, não vê o pai, aquela multidão começa a ser perigo, aquele monte de luz piscando agora assusta, aquele som alto agora é um torpor, ela começa a ficar desesperada, quando rapidamente ele percebe que uma coisa estica e pega na mão dela, é a mão do pai. 1 segundo depois, a luz volta a ter graça, as pessoas não assustam mais e tudo volta de novo. Então é absolutamente assim, não busca solução com as pessoas, aproxima o seu laço com Jesus. É o primeiro passo. Poupe as pessoas. Mas há um outro interessante também, que é o seguinte, espírita, você está atravessando um momento difícil, de dificuldade, de dor, muito bem, mantenha-se em movimento, não pare. Porque esse é o nosso primeiro impulso quando os problemas chegam até nós. Já viu isso ou não? Dá vontade de desistir. Você já passou por isso ou não? Deixa eu ver se você já falou isso. Dá vontade de sumir, se abandonar qualquer hora, eu vou sumir, vocês vão ver só. Quando você chegar em casa, eu não estou mais aqui. Eu vou abandonar tudo, largar, eu vou sumir. Já viu isso ou não? Pois é. Todo grande obstáculo dá vontade de desistir.
que os depressivos querem? Quarto escuro, porta fechada, ninguém fale com eles e acabou. A gente quer parar. O que aconteceu com você depois que você veio 2, 3 anos no centro espírita, não perdeu um dia? Quando dá tudo errado, o que você fala? Eu estou sem vontade de ir no centro. Não, estou sem vontade. Hoje eu não quero ir não. Que é o dia que mais precisa. Então é assim. Toda grande dificuldade vai te fazer parar. Vai te levar para a inércia. Então esse é o passo. Não pare, espírita. Não pare. Continue. Não pare. Não pare. Independente, mas eu não estou com vontade. Vai sem vontade mesmo. Mas vai. Isso é lei espiritual. Porque a ajuda espiritual que você pede vai te encontrar nas suas atividades. A ajuda espiritual que você pede vai te encontrar no exercício daquilo que te cabe fazer. Então não pare, continua. Emmanuel nos diz isto. Deus responde às nossas orações através das pessoas e das circunstâncias. Se ora a Deus, encontra alguém por acaso que te ajuda, porque acaso é o nome que Deus usa quando não deseja aparecer. Se ora a Deus, algo acontece, cruza o seu caminho com alguém, então não pare. Você está com um momento difícil, não pare, siga adiante. Aí você diz assim, muito bem, você entendi, mas esse passo. Agora cá entre nós, hein? No Evangelho não tem isso. Claro que tem. Claro que tem, os amigos já viram isso. Aliás, está no início do Evangelho, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a história começa assim. Deus diz a Abrão: Abrão, sai da tua casa, da tua parentela, deixa a tua família e vá para uma terra que eu te mostrarei. Não mostrou ainda. Mandou Abrão primeiro ir, depois eu mostro para onde. Faz sentido? Nenhum, né? É igual eu falar sempre assim, André, vai pegar um negócio para mim lá, fala aonde? Não, primeiro você vai, depois eu te falo aonde. É a mesma coisa, não faz sentido nenhum. Mas eles estavam ensinando uma regra espiritual. Primeiro nós nos movimentamos aqui, depois eles se movimentam lá. Primeiro nós fazemos aqui, depois eles começam lá. Porque nós é que estamos em prova, em expiação, em aprendizado, e não podemos esperar que o mestre venha resolver aquilo que compete ao discípulo realizar. Então tudo sempre começa conosco. Então mantenha-se em movimento, não pare. Está triste? Vai triste. Está sem vontade? Vai sem vontade. É sinal de que você já aprendeu as regras espirituais. Tem gente que vem na casa espírita uma vez, desiste de vir por algum motivo. 10 anos depois ela aparece e como ela, agora eu voltei, e voltou, tá bom, mas nós pensamos, já pensou se não tivesse parado? Já teria 10 anos de aprendizado. Então nós vamos proletariando a própria vida e o próprio conhecimento e ficamos estagnados por opção. Ou quando não. Isso é mais fácil de ver, virou até filme. Quando você vai ver no Evangelho, conta na história de Moisés, que está libertando o povo. Aí aconteceu algo interessante lá, né? Chegou uma hora que Moisés está na frente do mar, aí eles têm duas opções fáceis de escolher: na frente do mar, atrás do exército. Ou seja, você morre com o exército ou morre afogado, pode escolher à vontade. E o povo olha para Moisés e fala assim: Moisés, o que a gente faz? E Moisés, que já conhecia o primeiro passo, nem se inquietou. Fez o quê? Recorreu à ajuda superior e falou: Senhor, o que eu faço? Não tinha caminho para ir. E é nesse momento que eu percebo que Deus deve ter muito bom humor, porque não tem caminho nenhum para ir, e Deus responde assim para Moisés: diga ao meu povo que siga. Eu imagino Moisés pensando assim, é justamente o que não dá, né? Mas ele não falou nada. Em algumas traduções está: diga ao meu povo que marche. Não tinha caminho nenhum. Sabe como Moisés fez? Pessoal, vamos! E está no texto ipsis verbis. Primeiro eles começam a caminhar, depois o mar se abre, sem entrar em detalhes agora. Mas é essa a questão. Primeiro é a manifestação humana. É o desejo de verdadeiramente prosseguir, é vencer a si mesmo, é não desistir, é seguir adiante. Então não pare, espírita.
espírita, independente do que estiver acontecendo com você, não pare. Aí você fala assim, tá bom, mas na prática, como é que é isso? Na prática é o seguinte, espírita, hoje é o quê? Hoje é domingo, né? Domingo. Vamos supor que hoje é um domingo que está dando tudo errado para você. Você está sem vontade de nada, você está desanimado, abatido, está com um monte de problema para segunda-feira. Está um domingo péssimo. Você tem que pensar assim, se fosse um domingo bom, o que eu faria? Um domingo bom ia acordar essa hora, ia fazer isso, ia na academia andar com o cachorro, sei lá o que você ia fazer. Se fosse um domingo bom, ia ser assim, 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 assim. No domingo mau, faz igual. Copia o domingo bom. E assim para todo dia. Hoje é quarta-feira, está dando tudo errado. Se fosse uma quarta-feira boa, o que você ia fazer? Eu ia fazer isso, então vai. Sem vontade. Só porque você já entendeu que a ajuda espiritual que você pede vai te encontrar nas suas atividades. Vai te encontrar onde você está realizando as suas questões. Onde você está fazendo aquilo que compete. Allan Kardec diz aí, se você não pode fazer o máximo, faça o mínimo, mas faça. Tudo parte de nós. Então, espírita, se estiver atravessando um momento difícil, mantenha-se em movimento. Não pare, não pare, não pare. É o segundo passo. Há um outro passo interessante que pode ajudar todos aqueles que estão atravessando os momentos difíceis. Isso aqui é muito interessante. Espírita, está passando um momento de dor? Escolha quem você deve ouvir de quem você não deve ouvir. Porque isso é muito comum. É um impulso humano. Quando você não sabe o que fazer e alguém te dá uma direção, o que você faz? Você vai. Já que você não sabe, ele está falando que sabe, então você cumpre. Opinião é a mesma coisa. Então, na melhor das intenções, nós podemos estar sendo orientados por pessoas tão perturbadas quanto a gente. Já viu isso ou não? Vou dar um exemplo. Se eu sentar aqui no meio de vocês, cutucar quem está do lado e falar assim, gente, minha vida está um inferno, gente. Nossa, não sabe o que eu estou passando. Lá em casa, meu filho era bom, menino bom, sabe? De repente começou a beber, usar droga, não sei mal o que fazer com ele. Quem está do lado vai falar assim, nossa, triste isso, né? Sabe o que você devia fazer? Faça isso. Ah, não, legal, bom. Você tem filha? Fala, não. Se você não tem filho, quer salvar o meu, né? Então a gente acaba pegando a orientação de quem não sabe. Aí você pega aquilo e fala assim, nossa gente, eu estou passando por um momento, minha empresa está quase fechando. Sabe, eu não sei o que fazer, eu acho que estão roubando minhas coisas lá, sabe, eu não tenho alguém que toma conta para mim, meu gerente também não é bom, e começa a falar da minha empresa, quem está do lado, na melhor das intenções, começa assim, sabe o que você devia fazer? Olha, se eu fosse você, eu ia fazer isso, e você que não sabe o que fazer, ele está dando um caminho, você adota, é automático, é psicológico, a não ser que você pergunta assim, você tem empresa? Ele fala, não. E quer salvar a sua. Então a gente tem um impulso de pegar orientação com quem não tem, de pegar base para mudar a nossa vida com pessoas que não arrumaram nem a delas. Então esse é o passo. Escolha quem você deve ouvir, de quem você não deve ouvir. Porque senão, se você disser que não sabe o que fazer, se orientar com a pessoa errada, automaticamente você começa a cumprir, você nem percebe que está seguindo o que te deram. Quer ter uma dúvida? Vocês já ficaram afogados alguma vez ou não? Pula no rio, só para fazer o teste. Pula no rio. Quando você estiver afogando, aí vem alguém dar a mão para você. Aí sim, alguém que está morrendo, bebe água e sobe, bebe água e afunda. Alguém te dá a mão. O que você faz, espírita? Pega. Você não vai fazer assim, você afunda, você vê a mão, você não vou pegar não. Vou ver primeiro quem que é, não deixa eu pegar na mão de qualquer um, não. Aí você funda, bebe água, volta, quando você vê a mão, não consegui, cara, não vou pegar na mão de uma pessoa que eu não sei quem é, né? Aí você afunda, não, você pega. E com opinião, é a mesma coisa. Quando você diz que não sabe o que fazer, alguém te dá uma orientação, automaticamente a sua mente acata aquilo. Se eu não sei, você está me falando o caminho, a gente vai. E isso é um perigo. Então, espírita, aprenda
E não brigue com as pessoas que elas fazem isso na melhor das intenções. Elas querem ajudar, elas querem contribuir, só que não sabem. Então você tem que pensar assim: estou com um problema, com quem que eu vou me orientar? Quem que quer chegar onde eu cheguei? Quem que já passou pelo que eu passei? Quem que conhece as minhas dores? Quem está na minha frente nesse ponto? É essa pessoa que eu quero ouvir. Não ouça qualquer pessoa, porque isso vai te dar muito problema. E sempre que eu falo em ouvir, em quem você deve ouvir e quem você não deve ouvir, eu vou pedir ajuda. Esse aqui é o Evangelho. E sempre quando eu falo em quem você deve ouvir e quem você não deve ouvir, eu lembro do Evangelho, porque nós não sabemos lidar com o Evangelho, nós espíritas, de maneira geral. Se você pegar os nossos irmãos evangélicos, ele dá a Bíblia na mão deles, eles viajam na Bíblia de maneira notável. Sabe onde está tudo, fácil e rápido, eles usam daquilo. Nós espíritas não. Você pega o Evangelho Espiritismo, você não sabe nem para que serve, né? Às vezes você fala assim: você tem Evangelho? Claro que eu tenho. Fica na porta de casa, virado para a porta, que é para afastar os maus espíritos, até capa dura, não deixa nem pôr a mão. Que sujo, então já não é para pôr a mão, né? Eu falo: gente, espírito perturbado nem lê, então não resolve para nada, não serve nem para calça de mesa. Porque Evangelho não tem nada a ver com isso. Evangelho não é um livro. O Evangelho é a biografia do Cristo, é a alma dele, codificada em palavras para que a gente aprenda a decodificar. Então, quando eu digo assim: escolha quem você deve ouvir, de quem você não deve ouvir, um hábito que nós não temos é em procurar solução para a minha e para a sua vida, para os nossos problemas, no Evangelho. Eles podem dar opinião na sua vida, e por uma maneira muito simples. Esse pessoal aqui, ó, aqui tem tudo que você imaginar. Aqui tem gente que foi roubado, enganado, queimado, torturado, abandonado. Não há desgraça que possa acontecer na sua vida que esse pessoal já não passou. Então eles podem dar opinião na sua vida. Não há dor que você possa enfrentar que esse pessoal já não enfrentou e venceram. Então eles podem dar opinião na minha e na sua vida. E por isso quando a gente fala assim: você tem Evangelho em casa? Tenho. É um para a família? É. Está errado. Não dá. Você vai ter livros, qualquer um para a família, mas Evangelho é teu. Porque Evangelho bom é riscado, é encharcado com as tuas lágrimas, rabiscado com as suas dúvidas, com os textos importantes para você, com aquilo que você não pode esquecer. Ele é individual, é seu e acompanha. Os outros livros você lê, o Evangelho acompanha a sua encarnação, porque ele é programado de tal forma que você pode ler ele a vida inteira. Eu leio há 35 anos e sou surpreendido com coisas novas que eu não sei onde é que eu estava, que eu não vi antes. É porque ele é programado para ir revelando para nós a realidade de Jesus na mesma proporção em que o nosso espírito se melhora e amadurece. Então você não sabe nada, lê um livro. Você sabe um pouquinho, lê, é outro livro. Você sabe muito, lê, é outro livro. Então aqui é lugar para você buscar informação. Mas sabe por que a gente não tem esse hábito espírita? Eu vou te explicar por quê. O Evangelho foi escrito para quem? Um pouco mais de força, porque já está acabando. Vai valer nota para a prova, então vocês podem contar que o pessoal já falou para mim que vai ter almoço para todo mundo de grátis, mas usa o resto de força. O Evangelho foi escrito para quem? Quase, um pouco mais de força. O Evangelho foi escrito para quem? Para nós. Para nós, muito bem. Resposta errada. A gente aprendeu que o Evangelho foi escrito para nós e está errado. Não existe isso, espírita. Tudo que é coletivo não tem valor. Você viu o cachorro que é nosso? De quem é esse cachorro? É nosso. A rua inteira toma conta dele. Coitado. Um dia ele come, outro dia ele não bebe, um dia ele assim, é porque é nosso. Não, o Evangelho não foi feito para nós, espírita. Está errado. O Evangelho foi escrito para mim. É da alma do Cristo para minha alma. Ele sabia o que eu ia passar. Ele sabia o que me esperava aqui. Sabia que eu ia precisar de orientação segura. Ele foi escrito para mim. E eu posso provar que eu estou citado aqui dentro.
Tem uma passagem que fala de mim aqui, você até chega, está escrito assim, ó. Qual é o pastor que tendo 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa ali as 99 e vai buscar aquela uma que se perdeu. Adivinha quem é essa uma espírita? Sou eu. Ele é individual. Enquanto você não olhar isso aqui e falar assim, não, olha, Jesus sabia que eu ia precisar. Ele sabia o que me aguarda. Ele estava pensando em mim. É individual. Jesus não nos vê como massa, como rebanhos. Ele ensina, é individual. Você tem que ter até se você estuda o Evangelho no centro, não muda nada do teu estudo pessoal na tua casa. Só você e o Evangelho. É a tua busca. O que está aqui que eu preciso entender? E dentro dessa busca constante é que você vai entendendo que o Evangelho não é para todo mundo, ele foi feito para mim. É individual, é busca única. Eu tenho que ter o meu e encontrar. É o passaporte para a minha vida. Por fim, vocês já foram para a praia? Sim ou não? Sim. Já? Muito bem. Aí, a última é uma lição. Para que possamos encerrar, é uma lição que eu aprendi na praia e é algo muito interessante. Mas aí eu pergunto se vocês já foram para a praia, vocês têm que visualizar o que eu vou falar, tudo bem ou não? Vocês já viram quando você está andando na praia, descalço, aquela areia fofa, você vai andando, o pé vai afundando na areia. Geralmente quando você está bem no meio, que você descobre algo impossível. A areia está insuportavelmente quente, queimando até a alma. O perispírito já foi embora, né? A alma, assim, sendo quando fica daquele desespero. Já viram isso, sim ou não? Sim. Muito bem. Visualiza a seguinte cena, então. Suponhamos que você alugou uma casa, comprou, seja lá o que for, pé na areia. Então aqui você está o mar, aqui está a sua casa e aqui tudo é areia. Então você já sai descalço para ir para o mar, não leva nada. Tudo bem? Então você sai da sua casa, vai andando no mar, olhando aquele dia bonito, andando, areia fofa, o pé afunda na areia. Quando você está mais ou menos na metade, você descobre que a areia está insuportavelmente quente. O que você faz, Espírito? Calma que não é unanimidade. Então muita gente está pensando ainda. Eu sei que a resposta é difícil, mas pensa aí. Aí eu vou dar duas opções para vocês escolherem. Então quero ficar mais fácil vocês falarem A ou B, mais fácil, né? Do que cada um falar. Então tá. Opção A. Você sai da sua casa, vai andando em direção ao mar, vai afundando o pé na areia. Quando você está mais ou menos na metade, o pé afundou na areia, você percebe que a areia está insuportavelmente quente. Você para e começa assim. Gente, se soubesse quanto eu estou sofrendo. Não, você está risando porque não é com vocês, dá vontade de sumir, sabe? Tem hora que eu penso assim, jogar tudo pro alto, abandonar isso aqui, porque nossa, se vocês soubessem como está dor, está tão difícil para mim esse momento que eu estou passando. Essa é a opção A. Essa é a opção A. Qual a opção B? Espírito, você está aqui na sua casa, você sai da sua casa, vai andando em direção ao mar, vai afundando na areia, vê que a areia está bonita, o céu está bonito, está tudo lindo. No meio do caminho, o seu pé começa a afundar na areia e você percebe que ela está insuportavelmente quente. Você não liga para mais ninguém, não fala com mais ninguém, foca no mar e sai correndo para se livrar do problema. Esse é o B. Como é que vocês fazem, Espírito? A ou B? B. Tem certeza? Se precisar, eu espero um pouco, pensar. Mas veja. Agora, Espírita, a lição vem agora. Para todas as outras dores da vida, a regra é igual. Está doendo, aperta o passo e não para. Mas por que para todas as outras dores da vida a gente não faz o B, a gente faz o A? Está doendo, você para, você desiste. A gente começa a falar das nossas dores, começa a mostrar da nossa angústia, mas deveria ser absolutamente igual. E sabe por que na areia a gente sai correndo em direção ao mar e para os outros problemas a gente para? Porque lá na areia, lá na praia, você está vendo o mar, você tem certeza que vai acabar a dor, você tem certeza que aquilo tem fim. E no dia a dia? Você tem certeza que Jesus intercede a hora que Ele quiser? Que Ele manda aqui?
Você tem certeza de que Deus está observando você cuidadosamente e que se for algo além das suas forças que você não precisa passar, que Ele vai interferir? Você tem certeza disso? Que quando nos falta certeza, é que a gente desiste. Quando nos falta a convicção de que Deus é soberanamente justo e bom, e soberano implica em ser no mais alto grau, Ele pode tudo a qualquer momento. Se Ele quiser interferir, Ele interfere. Porque se você acreditar nisso de verdade, caminhar como se Deus pudesse tudo e a qualquer momento Ele muda a sua vida, com dor nós caminharíamos à frente. A gente não ia parar, não ia desistir. Mas é a dúvida que faz com que no mar a gente siga, mas na vida prática, não. A gente desiste. Então é fundamental estabelecer uma ligação mais próxima com Deus, com os amigos espirituais, para que possamos, observando esses caminhos, superar qualquer momento difícil e um dia chegarmos novamente na erraticidade e eles olharem para nós dizendo: bom trabalho, você volta muito melhor do que foi, porque é isso que nós almejamos. Mas antes de concluir, eu vou deixar uma indicação para os amigos. Nós estamos iniciando um trabalho de orações diárias, todas as manhãs pela internet. Começamos agora, ajudando o trabalho, e ali nos vídeos vai ter lá um cartãozinho para quem quiser fazer parte dele, e já começa todas as manhãs a orar conosco e estudar o Evangelho. Mas pela oportunidade de encontrarmos momentos para refletir na nossa vida, momentos para fazer com que a nossa encarnação, ainda essa, possa ser a mais importante que já tivemos, é que nós oramos agradecendo, dizendo: não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os seus pés estejam sangrando, segue à frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer as privações da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha o sol além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflições ou ameaçando-te com a morte. Não se esqueças, porém, de que amanhã é um novo dia. Muito obrigado, Senhor.